Graça e paz, criança! Chegou mais um momento muito especial, que é o momento do nosso Culto Kids. Pois é, e eu quero convidar você que está em casa me assistindo. Convide todo mundo para assistir com você também. Tudo certo? Então vamos lá? Vamos adorar ao Senhor, crianças! Quanto minha alma suspira por tua presença aqui. Espírito Santo, eu quero sentir o teu fogo em mim. Vem como chuva minha terra e meus frutos dependem de ti. Libera o teu rio de vida e que desça sobre mim. Tua glória, tua glória, tua glória sobre mim. Tua glória, tua glória, tua glória sobre mim. Quanto minha alma suspira por tua presença aqui. Espírito Santo, eu quero sentir o teu fogo em mim. Vem como chuva minha terra e meus frutos dependem de ti. Libera o teu rio de vida e que desça sobre mim. Tua glória, tua glória, tua glória 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 sobre mim, Senhor. Tua glória está descendo, tua chuva está caindo, teu rio transbordando aqui. Tua glória está descendo, tua chuva está caindo, teu rio transbordando aqui. Tua glória está descendo, tua chuva está caindo, teu rio transbordando aqui. Tua glória, tua glória, tua glória sobre mim. 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 Vamos lá, criançada, vem adorar o Senhor com a gente! Nascido na carne, andava pelo meu querer.
estava cansado de tudo, mesmo sem saber porquê. Por tuas palavras vi o pecado em mim. Senti quão perdido andei sem a luz, mas olhei para a cruz, invoquei o teu nome, Jesus. Glorioso dia me regenerou, lavou meus pecados e salvo estou. Oh, que alegria, o teu Espírito em mim. Deixei meu passado e viverei para ti. Glorioso dia me regenerou, lavou meus pecados e salvo estou. Oh, que alegria, o teu Espírito em mim. Deixei meu passado e viverei para ti. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito tem a vida eterna. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito tem a vida eterna. Glorioso dia me regenerou, lavou meus pecados e salvo estou. Oh, que alegria, o teu Espírito em mim. Deixei meu passado e viverei para ti. Glorioso dia me regenerou, lavou meus pecados e salvo estou. Oh, que alegria, o teu Espírito em mim. Deixei meu passado e viverei para ti. Glorioso dia me regenerou, lavou meus pecados e salvo estou. Oh, que alegria, teu Espírito em mim. Deixei meu passado e viverei para ti. Graça e paz, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, agora é o nosso momento, né, de aprendermos a ter um coração grato, né? Olha só o que diz lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, lá no finalzinho do versículo diz assim, ó: e sejam agradecidos. Amém? Então vamos lá aprender? Hoje, a tia Laura trouxe umas coisas que a gente carrega. Quem sabe o nome assim? Ó, olha do lado. Olha aqui, sacolas. Nossa, tia Laura, essas sacolas estão diferentes, né? Tem uns roxinhos nelas.
Olha só, primeira sacola, vamos ver aqui. Esta sacola aqui. Ai, que sacola pesada, gente! Nossa, que sacola pesada! Sabe, tem muitas pessoas que andam por aí carregando muitas sacolas. E sacolas pesadas mesmo. Essa daqui tá com carinha do quê? Olha só. Ela tá com uma carinha de medo. Tenho muito medo, né? Isso daí sobrecarrega as pessoas. Só que não é assim que o Senhor nos quer, né? Ele quer o quê? Que a gente se sinta livre, né? E o que que acontece? Eu e você, ó, não pode ficar carregando uma sacola pesada dessa, não. Ufa! Agora, vamos ver. Vamos ver se essa daqui tá leve, né? Vamos ver. Ai, não tô conseguindo nem tirar. Que sacola pesada também. Eita! E essa sacola, ó, ela está triste. Sabe o que ela pensa? Que nada vai dar certo. Nada. Tem crianças que pensam bem assim, ó. Por que tudo tem que acontecer comigo? Só comigo que acontecem essas coisas, né? E aí a criança fica triste. E ela pensa assim, ó, não vai dar certo. Só vai dar coisa errada, né? E também, ó, não é assim que o Senhor quer que a gente fique, né? O Senhor é um Deus alegre. Então, ó, vamos tirar essa sacola daqui. Deixa eu pegar ela aqui. Agora eu tô vendo outra sacola. E essa sacola é do quê? Deixa eu ver aqui, né? Vai que ela tá levinha. Será? Vamos ver. Não, ela tá muito pesada. Ai, vem aqui, sacola. Ai. Que sacola pesada, hein? E ela tá como? Ela tá brava, ela tá com muita raiva, essa sacola. E ela fica, ó, tudo. Ela fica, que raiva! Né? E ela fica todo momento, você olha pra aquela criança tá assim. Ou tá virado assim. As crianças chamam, vamos brincar. Não quero. Vamos adorar. Nem levanta pra adorar. E tá lá, ó, com raiva porque não quer levantar, não quer adorar. O Senhor quer que a gente fique assim? O que vocês acham? Não, né? Vamos tirar essa sacola daqui? Pode sair daqui, sacola. Ai, que sacola. Pronto? Não, ainda tem mais uma sacola. Olha só essa daqui. Ela está sorrindo. Será que sacola é essa? É a sacola da gratidão. Vamos ver se ela é pesada? Vou fazer força, né? Porque todas as outras eram... Peraí, deixa eu ver. Oh, levinha, gente. Olha só. Ó, dá até pra balançar de tão leve que ela é. Então, eu e você temos que, ó, sempre carregar essa sacola. Essa sacola, ela sempre tá dizendo assim, ó, muito obrigado pelos meus pais, muito obrigada pelo alimento, muito obrigada por eu poder louvar ao Senhor, muito obrigada mamãe e papai porque o Senhor me traz pro culto e porque muito obrigada a Deus porque eu tô assistindo as tias, né? Então assim, esse é um coração grato, é uma sacola de gratidão, olha só, uma sacola de gratidão. Então é assim, quando a gente tem um coração, né, a nossa vida, ela é cheia de gratidão, as pessoas andam sorrindo, elas são alegres, é verdade, elas estão leves, ó, a sacola levinha,
Então é assim que as pessoas se sentem quando elas têm um coração, né, agradecido, grato a Deus. E o que diz aqui na palavra de Deus? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ó, sempre, 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 vamos sempre estar agradecendo a Deus. Agradecer, ó, pelo ar que a gente respira, agradecer a Ele pela saúde, agradecer até quando tá calorzinho, né? Não é verdade? E outra coisa, o que a gente também tem que aprender? Porque um coração grato, né? É um coração alegre, é uma pessoa alegre. E o que o Senhor nos ensina? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propôs no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, a gente só consegue entregar nossa oferta ao Senhor quando a gente tem um coração grato. Grato por tudo que Ele faz, né? Pode ser uma moedinha, pode ser 2 moedinhas, pode ser até um dinheiro que tem uma oncinha, né? Então, tudo isso pode. Então, quando você tem um coração grato a Deus, você oferta com alegria, amém? Então, nesse momento, que vocês possam fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, repete com a tia Laura. Faça de mim um verdadeiro adorador. Que eu venha sempre, Jesus, ter um coração grato ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Tchau, tchau. Graça e paz, crianças, chegou um momento muito especial, que é o momento da nossa palavra. E todos aqui sabem que nós estamos falando a respeito de Páscoa. Pois é, então eu quero falar com vocês aqui algo muito interessante. Então por isso, fica bem ligadinho, tá? Na história que eu tenho para contar para vocês. E voltando aqui à nossa palavra, eu quero falar a respeito de Moisés. Pois é, depois que Moisés foi lá, ele teve um encontro com o Senhor na sarça, né? O Senhor falou muito com ele, falou a respeito que ele ouviu o clamor do povo dele que estava lá no Egito, sofrendo perseguição, sofrendo muito na mão de Faraó. Eles estavam sendo escravizados e o Senhor deu uma missão a Moisés. Qual foi a missão que Deus deu a Moisés? De quê, crianças? Libertar o povo dele. Isso, muito bem, libertar o povo de Deus. Só que Moisés, ele não estava muito assim, sabe, querendo ir. Deus falou com ele a respeito disso, né? E ele ficou assim, será, Senhor? Eu não sei falar. Ele começou a colocar bastante obstáculo para poder ir fazer a vontade do Senhor. Quer ver? Vamos ler lá? Para você ficar ligadinho. Vamos ver lá? Lá em Êxodo 4, a partir do verso 10, diz assim, Moisés respondeu ao Senhor: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começasses a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Olha só o que Moisés respondeu ao Senhor: Senhor, eu me atrapalho para falar, eu não sei falar. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe darei
e lhe direi o que lhe deve fazer. Olha só, Deus falou assim: Moisés, eu é que fiz todas as coisas, sou eu é que estou no controle de todas as coisas. Então, se eu falei para você falar, você vai falar, porque eu vou te ajudar. E sabe o que Deus fez? Também mandou alguém para ajudar Moisés. Quem foi? Alguém aí se lembra? Ouvi por um acaso assim o nome de Arão? Isso mesmo, Arão, o seu irmão. Então, Moisés, depois dessa palavra do Senhor, juntou toda a família, foi encontrar o irmão dele lá no deserto. E aí eles se encontraram e foram para o Egito, né? Foram lá para poder falar com o faraó. E olha só, crianças, será que foi fácil? Acredito que não, né? E a gente sabe que não foi, porque Faraó era um homem muito mau e estava oprimindo o povo de Deus, fazendo eles escravos. Pois é, então eles estavam perecendo na mão de Faraó. Então Moisés chegou lá, junto com Arão, e foi falar com o Faraó. E Faraó, ele endureceu o coração. Ele ficou com o coração assim endurecido. Ele não quis deixar o povo de Deus sair de maneira nenhuma. E olha só, Moisés e Arão foram lá não só uma vez, mas várias vezes eles foram lá falar com o Faraó. E Faraó não deixava, né? Faraó não queria. Ele queria o povo ali, ele queria que o povo trabalhasse ali, né, na região ali do Egito. Ele queria, sabe, de todas as formas, fazer com que o povo fosse torturado, fosse escravizado, cada dia mais e mais. Pois é, criança, que situação difícil do povo, né? Então, o que aconteceu? Depois disso, Deus começou a ver que estava muito difícil a situação ali do povo, né? Então Deus falou com Moisés, Deus falou que ele iria mandar sinais, ele iria apertar a mão ali sobre o povo egito, ele iria ali mostrar que ele era Deus, né? Através de pragas, né? Ele iria, né, mandar ali pragas para que o povo do Egito visse que ele era Deus, mas também mostrar para Faraó que ele é o Todo-Poderoso e que ele é que estava pedindo, era ele que estava ordenando que ele libertasse o povo para poder o quê? Adorá-lo no deserto, para que eles pudessem ser finalmente livres da escravidão da mão de Faraó. E tudo isso nós estamos falando. Deus, ele ama tanto a nossa vida, ele nos ama tanto que ele quer que nós sejamos livres para adorar ele, né? Que nós sejamos assim, um povo com o coração, com a mente, com tudo, livres para adorar o Senhor, né? Então, crianças, né, voltando aqui para a nossa história, eu quero aqui falar com vocês e eu quero chamar vocês ao nosso painel, porque nós vamos revisar quais são essas 10 pragas. Todos aí se lembram? Acredito que alguns podem se lembrar, mas outros também podem ter se esquecido, né, de alguma. Então, eu quero convidar você aqui ao nosso painel. Vamos lá? Pois bem, crianças, chegamos aqui no nosso painel para que vocês possam revisar quais são as 10 pragas que, né, o Senhor mandou ali sobre o Egito. A primeira praga, só um pouquinho. A primeira praga, qual foi? A água do rio, ela se tornou em sangue, ela virou sangue, ou seja, todas as águas do Egito, ela se tornou em sangue. Imagina você for lá beber uma água bem pura, né, natural, assim, bem gostosa, que naquela época não tinha geladeira, né, e é sangue? Que coisa estranha, né? Pois é, a primeira delas foi que a água se transformou em sangue. A segunda foi a invasão de rãs. Crianças, em particular, eu tenho muito medo de rã. Eu tenho muito medo mesmo de sapo. Então, eu imagino que em todos os lugares, em cada canto, não tinha 1 centímetro sequer que não tinha uma rã. Olha só, imagina que coisa, né? Acho que deveria ter sido uma coisa bem difícil, assustadora para o povo lá do Egito.
Terceira praga, a invasão de piolhos. Meu Deus, imagina, muito piolho. E o pessoal do Egito, eles muitas vezes raspavam a cabeça porque eles tinham pavor a respeito de piolho. Então, essa praga também causou um alvoroço tremendo lá no Egito, né? Eu imagino o desespero das pessoas, porque ter piolho, imagina um monte de piolho, deve ser, nossa, terrível, né? Mas mesmo assim, Faraó ainda não tinha concordado de deixar o povo de Deus ir adorá-lo no deserto. Com tudo isso acontecendo, depois da terceira praga, veio a quarta, que foi a invasão de moscas. Nossa, que coisa terrível! Olha só, em todos os lugares, nos ares, na terra, em tudo quanto é parte, não tinha para onde as pessoas escaparem. Por quê? Porque estavam cheios de mosca. Nossa, que situação! Imagina você comer e aquelas moscas tá entrando, né, na sua boca. Deveria ter sido realmente assustador. E vocês acham que Faraó deixou? Mesmo assim, não deixou. Aí veio a quinta praga. Só um pouquinho. A quinta praga. Pestes nos animais. Uma doença muito grande aconteceu que abateu, ou seja, abateu todos os animais dos egípcios. Todos eles morreram. Uma grande peste aconteceu. E ali essas doenças espalharam por todos os animais dos egípcios. E todos eles morreram. Eles ficaram sem carne, ficaram sem animal para fazer serviço, para puxar carroça, para comer e tudo mais. Todos eles estavam mortos. Depois, aconteceu que todas as pessoas ficaram com feridas, ou seja, com úlceras. Imagina, feridas saindo na pele, sabe? Aquelas feridas profundas, doloridas. Então, todos os egípcios, eles ficaram doentes. Eles ficaram com feridas no corpo. E mesmo assim, Faraó ainda não tinha deixado o povo de Deus ir adorá-lo no deserto. Depois veio a sétima praga, chuva de pedras. Imagina você, uma chuva com pedras gigantes caindo do céu. Meu Deus, deveria ser como um filme de terror, né? E todos eles ficaram com certeza com muito medo e espantados com o que estava acontecendo, porque isso não era normal acontecer, né? E as pedras, elas estavam caindo e destruindo as casas, a cidade, né, do Egito estava sendo totalmente destruída por conta dessas pedras. Depois veio nuvens de gafanhotos. Meu Deus! Já não bastasse os animais, já não bastasse a destruição através das chuvas de pedra, aí agora veio o que? Os gafanhotos, e comeu toda a plantação do Egito, todos os cereais, todos eles foram consumidos pelo gafanhoto. O Egito praticamente ficou sem alimento, todos eles ficaram com fome. E você acha que mesmo assim, Faraó, ele não deixou o povo de Deus ser liberto? Ele não liberou o povo de Deus para adorá-lo no deserto. Depois disso veio a nona praga, que foi trevas. Imagina você não ter nem mesmo a luz de uma vela. Pois é, tudo de luz que existia na cidade do Egito desapareceu. O povo ficou no escuro, né? Quem aí tem medo de escuro? Pois é, que pavor para aquela situação desse povo, né? Eles ficaram apavorados, eles tinham muito medo também do escuro, das trevas. E mesmo assim, Faraó não liberava o povo de Deus para poder adorá-lo no deserto. Por último, veio a morte dos primogênitos. Só que antes dessa praga vir, o que estava acontecendo? Tudo isso que a gente estava falando aqui, dessas 10 pragas, estava acontecendo no Egito. Mas e o povo de Deus também sofreu com isso, pastora? Não. O povo de Deus, ele foi poupado em todas as pragas. Então, o que estava acontecendo no Egito não era o que estava acontecendo lá no meio do povo de Deus, lá onde o povo de Deus morava.
Então, Deus, ele poupou o seu povo. E antes de surgir, de mandar a 10ª praga, Deus falou com Moisés. E falou: Moisés, vocês vão escolher, né, uma ovelha, né, vocês vão escolher ali o cabrito, né, a ovelhinha, a melhor ovelha, vocês vão sacrificá-la, vocês vão pegar todo pai de família com a sua família, né, vai pegar o sangue e vai passar na onde? Nos umbrais da porta. Depois disso, depois que vocês passarem o sangue lá no umbral da porta, vocês vão comer essa carne em família, né? E vocês vão comer a carne, vocês vão comer as ervas amargas, tá? Vocês vão ceiar ali naquele momento em família, porque eu vou mandar a 10ª praga para o Egito. E aquele que não tiver, o anjo da morte, ele vai passar sobre o Egito e vai passar por toda a cidade do Egito, até mesmo no arraial aqui do meu povo. E aquele que não tiver o sangue colocado na porta, né, o anjo, ele vai passar e ele vai ceifar, ele vai matar os primogênitos de toda a família. E aí Moisés deu essa instrução ao povo de Deus e todos eles fizeram. E Moisés foi falar com Faraó, e mesmo assim, Faraó endureceu o coração. E aconteceu que a 10ª praga veio, o anjo da morte veio, né? E ceifou a vida de todos os primogênitos, dos filhos, né, da família do Egito, inclusive o filho de Faraó. Então, a partir daquele momento, houve uma tristeza profunda em todo o Egito, né? Em toda aquela cidade. E Faraó, diante dessa situação, aí sim, diante da perca do seu filho, aí sim Faraó foi e deixou o povo de Deus ir adorá-lo no deserto, né? E adorar a Deus, né? E servir ao Senhor lá no deserto. E aí o que aconteceu? O povo foi, pegou todas as suas coisas, seus animais, todos os seus pertences. E mais incrível, que até o povo do Egito também abençoou eles com ouro, com prata, com tudo, sabe? E eles pegaram tudo isso, colocaram ali, né, nos seus pertences e foram adorar o Senhor no deserto. Crianças, o que eu quero concluir com tudo isso? Diante disso, todos sabem que essa foi a primeira instituição da Páscoa. Pois é, essa foi a primeira Páscoa, né? Então, a Páscoa, ela não é um coelho, ela não é ela não é na realidade um chocolate. Ela é o Senhor Jesus, ela é a salvação de Deus para o seu povo, né? Então Deus, ele quer salvar o seu povo, Deus, ele quer trazer o seu povo novamente para junto dele, para estar com ele, né? É isso que o Senhor, ele quer nessas festas, quando nós comemoramos a Páscoa, tá? Esse é o verdadeiro sentido. Então que nós possamos lembrar dessa história quando for chegar ali pertinho de comemorar a Páscoa, né? Então que a gente possa entender, né, comemorar com sabedoria e entendimento que a Páscoa, ela não é um coelho, ela não é um chocolate, ela na realidade é a salvação de Deus para nós. Amém? E se você quiser saber ainda mais a respeito da história da Páscoa, eu peço que você fique ligadinho nos próximos cultos, porque nós vamos estar falando ainda mais profundo a respeito do que é Páscoa. Então, agora eu quero deixar aqui o meu muito obrigada por você estar aqui comigo até esse momento. Que Deus abençoe muito a sua vida e um beijo bem grande para vocês e até mais. Tchau!